A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos reunidos mais uma vez para a última lição do primeiro trimestre de 2025. Meu Deus, como passou rápido esse trimestre, né? Trimestre muito bom, muito proveitoso, em que nós estivemos falando sobre em defesa da fé, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Foi um trimestre muito bom, muito proveitoso. Eu agradeço a Deus por você que esteve conosco. E nós estamos hoje chegando na lição de número 13, perseverando na fé em Cristo. Nesse trimestre, nós falamos de diversas distorções doutrinárias, heresias, e nós mostramos que, da mesma forma que era no passado, já nos tempos de Paulo, de Pedro, de João, de Judas, ainda são nos nossos tempos. Falsos mestres, falsos doutores, influências de Satanás, tentando fazer com que a igreja de Cristo perca o seu foco. E na lição de número 13, nós vamos falar sobre perseverando na fé em Cristo. Esse é o nosso subsídio em PDF, tá? Está disponível aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Então é só clicar ali e você pode adquirir gratuitamente. Você entra no nosso grupo do WhatsApp e gratuitamente você recebe o nosso material, tá? Então, nesta lição, na lição de hoje, nós vamos ver a importância dessa perseverança na fé e qual o resultado prático desta perseverança em nossas vidas. O nosso texto áureo, ele diz assim, ó: temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazer em estar desatento, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Olha só, as epístolas de Pedro também trazem bem duas informações, tanto a primeira quanto a segunda epístola de Pedro. Primeiro, a ideia da perseverança. Pedro fala muito, a carta de Pedro, as duas cartas de Pedro, são chamadas de cartas universais ou cartas católicas. Por quê? Porque, diferente de Paulo, que escrevia para igrejas específicas, Pedro vai escrever para toda a cristandade, certo? E por que isso? Porque toda a igreja cristã está sofrendo perseguição. E já no meio da igreja da época do apóstolo Pedro, já heresias estão se infiltrando. Então, quando ele vai dizer assim, olha, temos muito firme a palavra dos profetas, ou seja, aquilo que foi dito no Antigo Testamento, aquilo que os homens de Deus, mulheres de Deus, estão dizendo nas páginas que estão sendo escritas do Novo Testamento, é motivo da nossa atenção. Por quê? Porque a palavra de Deus é uma luz em um lugar escuro. Conforme ela vai entrando, tudo vai se iluminando. O meu quarto aqui ele é bem escuro à noite, mas eu tenho uma pequena luzinha que fica acesa, certo? É um LEDzinho muito pequenininho, que de dia ele nem aparece, mas à noite esse LEDzinho, ele perto de onde ele está, ele faz um clarão que muitas vezes eu me surpreendo. Um LEDzinho tão pequenininho e ele faz tanta diferença. E esta é a situação da palavra. Aonde ela entra, ela vai iluminando e vai mudando as situações. E é neste ponto que ele vai dizer assim, olha, até que o dia se esclareça. A palavra de Deus, certo? A palavra de Deus é luz, mas nós estamos aguardando o quê? O dia, certo? O dia do arrebatamento, o dia da volta de Cristo, o dia que ele virá para buscar a sua igreja e ele virá para nos levar às mansões celestiais, tá? E a verdade prática vai nessa mesma linha. Ele diz assim, ó, a Bíblia é o único instrumento moral
e espiritual estabelecido por Deus para aferir, ou seja, para medir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então veja bem, por que nós precisamos desta perseverança na fé? Porque esta fé nos leva a buscar a busca da palavra, ela acende a luz de Cristo em nós, esta luz vai iluminando a nossa vida, a vida daqueles que estão ao nosso redor na sociedade, vai fazendo a diferença na igreja, na sociedade e principalmente na nossa família, tá? Então, por isso é tão importante nós olharmos para a palavra de Deus. E a perseverança na fé, ela é essencial para para todo cristão que deseja permanecer firme diante das adversidades espirituais. Na lição de hoje, nós vamos estudar como enfrentar as heresias, valorizar o aprendizado contínuo da palavra de Deus e reconhecer as escrituras como fundamento da vida cristã. Na revista de hoje, nós vamos usar a figura de Timóteo, que foi um filho na fé de Paulo. Ele vai ter a sua primeira referência na Bíblia lá em Atos 16, tá? E você vai ver como que Paulo trata a fé na vida de Timóteo, tá? E essa mensagem, ela continua muito atual. Por quê? Porque no meio de tantas distorções doutrinárias, nós precisamos ter duas bases muito importantes da fé. Primeiro, a nossa família. A sua família, a exemplo da família de Timóteo, precisa ensinar às próximas gerações. E segunda, a palavra do pastor da tua igreja. Olha só, opa, para aí, deixa eu te falar uma coisa. Não existe, olha só, não existe um pregador melhor, um ensinador melhor do que o teu pastor. Ah, irmão Emerson, mas o meu pastor é semi-analfabeto, o meu pastor não tem diploma de teologia, mas ele tem vida, certo? Olhe para a vida do teu pastor. A maior pregação, o maior ensino não está nos púlpitos, está sim na vida devocional, na família que esse pastor está gerando. Então nós vamos ver que Paulo vai balizar a fé de Timóteo pela família e pelo que ele, Paulo, o pastor de Timóteo, está ensinando. Tá? Então nessa lição nós vamos ver que a fé cristã não se baseia em opiniões humanas, mas na autoridade da Bíblia. E eu vou ser desafiado, você vai ser desafiado em se aprofundar no conhecimento bíblico, rejeitar os erros e confiar que a palavra de Deus ela é suficiente para nos guiar em todas as áreas da nossa vida. Beleza? Tá. Irmãos, tudo isso está aqui no nosso material em PDF, tá? O nosso material ele começa aqui com um dicionário teológico. Se você pegar as 13 lições, tem tem pelo menos 130 definições aí, certo? Teológicas, para te ajudar, para poder te dar um esclarecimento melhor, tá? Além disso, o nosso conteúdo ele é rico, cheio de versículos, para que você possa ter uma boa base para ensinar os seus alunos. Mas lembra, esse material é o meu material que eu uso para essa aula e eu disponibilizo para você. Não é para você pegar e repetir ele na tua classe. Por quê? Cada classe tem uma particularidade, um grau de ensino, tem a questão das idades, tá? Então, preste bem atenção que você precisa pegar esse material, certo? Junto com aquilo que você estudou, aí sim você vai poder dar uma aula de escola dominical com excelência, tá bom? Além disso, eu vou disponibilizar para você esse slide aqui, certo?
esse post, né? Não é slide, é post. Esse post falando da nossa leitura bíblica diária. Todos os dias tem um post novo para você ali no nosso grupo. Vamos lá? O nosso primeiro tópico diz assim: diante das heresias é preciso perseverança. Subtópico 1: os falsos mestres. Desde o princípio da Igreja de Cristo, Satanás tem semeado confusão, discórdias, ensinos distorcidos, tá? E ele é feito pelos falsos mestres. Os falsos mestres, ele não tem plaquinha de falso mestre, bem pelo contrário. Ele tem aparência de piedade, tá? Mateus capítulo 7, versículo 15, vai chamá-los de lobos em pele de cordeiro, ou seja, se parece cordeiro, mas não é cordeiro. Tá? Na verdade, o desejo deles é fazer o quê? Ufanar, roubar aquilo que a verdadeira igreja tem para oferecer. Quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 3:13, ele reforça essa advertência ao mostrar que esses enganadores olha só, se infiltraram. Para Paulo era atual. Eles já se infiltraram na igreja e usando palavras persuasivas, palavras que massageiam e vão ali agradando. Ô meu lindo! Ô minha linda! Ou massageando, você já sabe, né? Massageando o ego das pessoas. Diferente dos verdadeiros mestres, que eles buscam o crescimento da igreja, certo? Eles falam aquilo que é necessário e nem sempre o que é necessário se quer ouvir. Então os falsos mestres, eles frequentemente eles têm motivos egoístas, certo? Como ganância e desejo de reconhecimento, segundo nos escreveu Pedro em 2 Pedro 2, de 1 a 3. Tá? Mas o que acontece? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós precisamos estar ali junto com os irmãos de Bereia, Atos 17, 1. A Bíblia vai dizer, olha o que a Bíblia diz, que Paulo está explicando, Paulo está ensinando, e os irmãos de Bereia estão ali conferindo. Eles estão conferindo tudo aquilo que está sendo dito, tá? Então, nós precisamos, irmãos, orar para que o Senhor Deus desperte na nossa igreja, né, o espírito dos bereanos. E além disso, nós precisamos orar por discernimento, pois o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade, né, segundo João 16:13. E assim que nós, ao identificarmos os falsos mestres, a igreja precisa confrontar os seus ensinos com a palavra, rejeitando as suas heresias e instruindo os crentes na sã doutrina. O que você faz na escola bíblica dominical é essencial para despertar nos crentes o desejo pelo conhecimento e envolvimento com a palavra. Então, que Deus te abençoe, você, professor, professora da escola bíblica. O subtópico 2, ele diz assim: a experiência apostólica. Tá? Olha só, Paulo, na sua trajetória, como exemplo para Timóteo, para Tito, né, Epafrodito, demais irmãos, ele vai mostrar que a vida cristã genuína é marcada por desafios e sofrimentos. Os falsos profetas, eles pregam que tudo vai dar certo e nem sempre dá certo. Às vezes, no nosso chamado é para viver uma vida de dificuldades. Paulo vai mencionar em Atos capítulo 13 e 14 as perseguições, as dificuldades que ele sofreu em Antioquia, Icônio, Listra, certo? Os seus opositores, né, da pregação, da mensagem, mas que o Senhor Deus sempre o livrou, certo? Confirmando o quê? Que o Senhor, ele tem um compromisso de fidelidade com aqueles que são chamados
para ir adiante, tá? E essa experiência de Paulo ensina que o discípulo cristão não baseia apenas em conhecimento teórico, mas também em uma vida de compromisso e perseverança, tá? O verdadeiro servo de Deus, ele não fala de fé, ele vive a fé, tá? E isso vai fazer o quê? Vai implicar em suportar as tribulações sem esmorecer, confiar em Deus, mesmo que tudo pareça que não vai dar certo, crer que o Senhor é poderoso para até dos mortos ressuscitar, como foi o caso de Abraão. Olha só, Deus chamou Abraão e Sara. Você acha que Deus não sabia que Abraão e Sara já eram de idade? Sabia. Se você acha que Deus não sabia que Abraão e Sara eram estéreis, por isso que com a elevada idade eles ainda não tinham filhos? Sabia. Você acha que Deus não sabia que conforme o tempo passasse, aos olhos humanos, mais difícil era para Sara engravidar? Tudo Deus sabia, mas Abraão, ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado com justiça. E quando ele sobe no Moriá para entregar Isaac, o escritor aos Hebreus, ele diz que ele sabia que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o menino, porque o menino era uma promessa, tá? Então, além disso, Paulo destaca qualidades essenciais para um ministério, certo? Ser firme na doutrina, no procedimento, no propósito, na fé, longanimidade, amor, paciência, né? Isso segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Esses elementos formam o caráter de um obreiro aprovado e são indispensáveis para enfrentar os desafios da fé. Essa perseverança diante das dificuldades, como nós já vimos, é uma marca daqueles que servem a Deus com sinceridade. Timóteo, e podemos nos colocar também, nós somos chamados para fazer o quê? A seguir seguir esse exemplo, compreendendo que as provações fazem parte da caminhada cristã e estas provações fortalecem a nossa fé. Romanos capítulo 5, versículos de 3 a 5. E o nosso terceiro subtópico vai dizer assim, ó, entendendo o querer. O apóstolo Paulo, ele vai declarar em 2 Timóteo 3,12 que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão. Padecerão, irão, terão perseguições, dificuldades, tá? E essa é uma verdade que muitas vezes ela está sendo esquecida no nosso cristianismo, certo? No cristianismo do nosso tempo. Por quê? É um cristianismo sem luta, sem dificuldade, é um sacrifício sem cruz, certo? Mas a perseguição, ela é inevitável. Não estou falando da perseguição por quem você é. Estou falando da perseguição por quem você serve. Porque tem muita gente que é ruim de lidar, é difícil e sofre perseguição por ele, não por Cristo. Tá? Mas quando nós servimos a Cristo verdadeiramente e cumprimos o seu mandado, automaticamente as perseguições vêm. E essas perseguições, elas vêm de várias maneiras. Nós podemos receber retaliações em casa, nós podemos receber retaliação na família, no serviço, portas que se fecham, situações que não são agradáveis a nós, xingamentos, ofensas, né? E muitas vezes, não no Brasil, certo? No Brasil é muito difícil, mas nos países da África, da Ásia, até mesmo as perseguições físicas, maltratos. Por quê?
Romanos 12:2 vai dizer que nós não pertencemos a esta forma. Nós temos uma outra forma. Qual forma é essa? É o padrão de Cristo. Em qualquer caso, as oposições surgem por quê? Porque a luz do evangelho confronta toda treva e pecado, segundo João 19, capítulo 3, versículos 19 e 20. Tá? E, além disso, preste bem atenção, ó, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que a piedade não é um desejo, simplesmente, mas é uma decisão de nos envolvermos diariamente com Deus. Tá? Quando alguém decide viver piedosamente, ele não se curva às pressões, aos padrões do mundo, mas permanece fiel. Por quê? Porque é uma decisão de vida. Eu digo, a vida cristã, né, eu sempre falo isso, a vida cristã, ela não é uma escolha emocional, mas é uma decisão racional. Eu decidi servir a Cristo. Eu abandonei o mundo, eu purifico a minha vida para quê? Para que eu possa servir a Cristo com tudo aquilo que eu tenho, tá? Então, a perseguição não deve ser motivo de desânimo, mas de alegria, pois ela confirma que nós estamos no caminho certo, Mateus 5, 10, 11 e 12, certo? E o Senhor Jesus, ele nos fortalece para sofrermos, suportarmos, passarmos as provas e nos promete uma recompensa eterna. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. E o nosso quarto subtópico, tá? Diz assim, características dos enganadores. Segundo Timóteo 2, segundo Timóteo 3:3, diz assim, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Eu coloquei aqui 4 características baseado nas cartas de Paulo. Hipócrita, tá? Eles fingem piedade, mas eles negam o poder da transformação do evangelho. Segundo Timóteo 3 e 5. Ganância. O objetivo deles não é glorificar a Deus, mas obter vantagem própria. Segundo Timóteo 4, 3 e 4. Rejeição da verdade. Em vez de se submeter às escrituras, eles promovem fábulas e doutrinas humanas. Colossenses 2 e 8. Ontem mesmo estava ouvindo de um podcast, não vou falar o nome aí, porque às vezes da retaliação, da strike aqui no YouTube, tá? Mas um rapazinho, ele num podcast que não era cristão, e pergunta para ele, você lê a Bíblia? Ele assim, sim, eu leio a Bíblia. E esse rapazinho é pastor, é profeta, é não sei o que, não sei o que. E o entrevistado, que nem cristão olhou para ele assim e perguntou assim, e você já leu ela inteira? E ele disse, ainda não. Ou seja, irmão, a rejeição da verdade. Eles pegam das escrituras aquilo que lhe convém. É como você estivesse comendo peixe. Você só tira aquilo que lhe interessa e rejeita o resto. Tá? E quarto ponto, manipulação. Usam palavras persuasivas para desviar os crentes mais fracos. Romanos 16, 18. Por que eu estou falando isso, irmão? Coloquei esses 4 pontos. Hipocrisia, ganância, rejeição da verdade e manipulação. Porque é o que nós temos visto no nosso tempo. Tá? Você abre o YouTube, você abre a internet, o Instagram, Facebook, você vai vendo as páginas por ali, você vai ver que cada vez mais igrejas e obreiros estão se afastando da verdade. E qual o grande problema? É que eles não parecem hereges, certo? Eles são fofos. Eles falam coisas que agradam, certo? Eles pregam mensagens efusivas. Mas, na verdade, eles estão fora do princípio de Deus. Eles são carismáticos, atraem multidão, ensinando uma mensagem que faz o quê? Que
está distorcida para agradar os ouvidos, mas que não transforma os corações. Leia lá, Jeremias 23, 16 a 17. Tá? Então, irmãos, é por isso que nós precisamos sempre estar munidos da palavra. E o nosso segundo subtópico diz assim: aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Segundo tópico, aprendendo, sendo inteirado e sabendo. Vamos lá? O nosso primeiro subtópico diz assim: de quem Timóteo aprendeu as sagradas letras? Tá. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 5, Timóteo foi instruído em casa pela sua avó Loide e pela sua mãe Eunice. E o pai? O pai era grego. O pai não tinha conhecimento da palavra. Mas o ensino da mãe, o ensino da avó, foi tão poderoso que atraiu o coração daquele jovem, Timóteo era muito jovem, certo? Para as coisas de Deus e tirou dele o desejo do mundo. Preste atenção, a piedade de um pai e de uma mãe em ensinar a palavra de Deus salva o filho. Por favor, não faça o que eu tenho visto aqui, né, nessas andanças nossas. Ai, quando meu filho crescer, ele decide o que vai fazer. Irmãos, ele não decide nada. Você decide por ele, certo? Certa vez, eu ouvi o pastor Josué Gonçalves, ele falando algo que mudou o meu coração. Ele diz assim, ó: o maior fracasso da minha vida vai ser ganhar o mundo inteiro. E no dia que eu estiver sendo velado, os meus filhos estarem fora da igreja. Daí ele disse uma frase que me marcou. Ele falou: eu não quero ser velado por filhos desviados. E eu tomei isso para minha vida. Irmãos, o que eu pude, o que a minha esposa pôde enfiar no coração dos nossos filhos, a palavra, nós fizemos com toda a força e veemência que nós podíamos. Tá? Por quê? Porque eu não quero ser velado por filhos desviados. E isso, irmãos, Provérbios 22, 6 diz assim, ó: ensina a criança, o menino, no caminho que deve andar. Agora presta atenção. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Pega teu filho pela mão, pega tua filha pela mão e ensina o caminho. É o que nos ensina Deuteronômio capítulo 6, certo? Pega pela mão, senta, tem paciência. Irmão, ser pai não é fácil. Eu tenho uma filha de 21 anos que é casada, tenho um filho de 17. Ser pai não é fácil, mas é o que tem de mais recompensador. Tá? Então, Paulo destaca que Timóteo não apenas ouviu os ensinamentos, mas também aprendeu com aqueles que tinham um testemunho fiel, certo? E a transmissão da fé é um legado que atravessa gerações. Quando pais, avós investem o tempo no ensino bíblico, eles criam uma base firme para que os filhos resistam à influência do mundo e cresçam espiritualmente. Irmãos, eu tive o prazer, meus dois avós, do lado paterno e materno, eram cristãos. Do lado materno, presbiteriano, do lado paterno, os assembleianos. E eles sempre me ensinaram a palavra. E hoje, os meus filhos são a quarta geração. Né? Meus avós não eram crentes quando nasceram. Meus pais já nasceram na igreja, certo? Se afastaram, mas já nasceram na igreja. Eu já nasci na igreja, ou seja, meus avós, meus pais, eu. Agora os meus filhos nasceram na igreja. Os meus netos nasceram da igreja. Os meus bisnetos nasceram da igreja. Não porque nós somos bons, mas porque eu ensinei os meus filhos no caminho e já disse para eles: e vou fazer o mesmo com os meus netos, para que vocês façam o mesmo com os filhos e os netos de vocês, para que um dia, certo, quando eu me encontrar com a minha família na glória, eu possa dizer: valeu
a pena. Segundo subtópico diz assim, ó, permanecendo firme nas sagradas letras. Olha só, a exortação de Paulo para que Timóteo permaneça firme nas sagradas letras reforça a necessidade de um compromisso contínuo com a palavra. Ele foi ensinado, mas ele precisava o quê? Continuar firme. Tá? Esse verbo permanecer, ele fala de constância, estabilidade, fidelidade, algo que não se move. Tá? E nesses nossos dias, em que tem tantas ideias, tantas filosofias, e todas elas são contrárias à Bíblia, à autoridade da Bíblia, certo? Aonde cristãos não permanecem firmes na palavra, são facilmente influenciados por doutrinas enganosas. Nós devemos seguir o exemplo de Timóteo. Tá? E qual é o exemplo de Timóteo? Permanecer naquilo que foi ensinado. Enraizado aonde? Em Paulo, na sua mãe não, enraizado nas escrituras. Irmãos, como eu já disse, você que ensina a palavra, você faz algo maravilhoso. Você está ensinando o seu filho a servir a Deus com fidelidade. Você está ensinando os irmãos a viver de forma fiel. Então não distorça a palavra. Mesmo que em certas horas a palavra ela venha nos açoitar, mas o açoite da palavra nos cura. Terceiro subtópico, a Bíblia é divinamente inspirada. Paulo escrevendo em 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó, toda a Bíblia é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada é a palavra grega theos pneutos, que significa soprada por Deus, certo? Soprada. Deus soprou a palavra. Da mesma forma que Deus soprou nas narinas de Adão, certo? Isso você fez em Adão que ele se tornasse alma vivente. A palavra de Deus, ela também é viva. E quando nós abrimos a palavra, olha só, tá aqui a minha Bíblia, certo? Quando nós abrimos a palavra, esta mesma inspiração vem sobre nós, trazendo sobre nós o quê? Uma nova vida em Cristo, né? Então, isso vai dizer o quê? Que Deus, a Bíblia sendo inspirada, diz que Deus pegou homens santos, santos homens de Deus, e soprou aos seus corações o que deveria ser escrito. Mas cada um escreveu segundo a sua experiência, a sua cultura, a sua forma de vida, tá? Mas usando palavras que distinguiam esses homens dos demais, tá? Então a inspiração divina, ela garante que a Bíblia seja infalível, fonte de ensino, correção, instrução e justiça. E que ela não contém apenas conceitos morais ou histórias inspiradoras, mas ela é a revelação de Deus. E Paulo vai ressaltar 4 utilidades fundamentais da palavra. Primeiro, ela ensina, ela forma caráter, instruindo nos princípios divinos. Segundo, ela nos repreende, corrige os nossos erros doutrinários e comportamentais, certo? Ela serve para correção, ou seja, para orientar-nos a voltar ao caminho quando nós estamos errando. E a instrução e justiça, ou seja, ela nos guia para uma vida piedosa. Irmãos, você quer ter uma vida próspera? Ande pela palavra, ok? E o nosso terceiro tópico diz assim, toda escritura como o fundamento. E o nosso primeiro subtópico diz assim, a autoridade apostólica. Aonde estava a autoridade dos apóstolos? Aonde estava a autoridade de Paulo, de Timóteo? Não estava nele, mas estava na perseverança, na perseverança da palavra, né?
na preservação da verdadeira doutrina. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, vai dizer, olha, se eu mesmo ou um anjo do céu vos ensinar um outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Ou seja, existe apenas um evangelho, apenas uma palavra, e é a palavra de Cristo. E o que vai acontecer? O Senhor Deus, ele vai dar autoridade aos seus discípulos, aos seus apóstolos, para ensinar a palavra. Mateus capítulo 28, versículo 19 a 20, Efésios capítulo 2, versículo 20, diz exatamente isso. Tá? A tradição apostólica registrada nas Escrituras é referência para o ensino cristão autêntico. Quando qualquer doutrina se venha contradizer esse ensino, ela deve ser rejeitada. Olha só, nós não utilizamos outros materiais fora a Bíblia. Ah, mas a Bíblia não contém toda a verdade. Sim, ela contém, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Não, mas os judeus usam o Talmud, usam a Cabala. Irmãos, aí é com eles. Nós usamos a palavra. É, mas tem igreja, irmãos, se tem igreja que usa a Bíblia mais a tradição, a Bíblia mais outro livro, a Bíblia mais outro livro revelado, irmãos, isso é distorção doutrinária, casca fora que não serve, tá? Hoje está se tentando levar muitas ideologias para dentro da Bíblia, né? Tem pastor aí dizendo que nós precisamos atualizar a Bíblia para que a Bíblia venha atender todos os públicos. Nós precisamos sim atualizar a Bíblia na linguagem. Essa Bíblia que eu estou usando aqui, esta Bíblia aqui, ela é a NVI. Eu tenho aqui em cima Bíblias da Nova Almeida, NVI, Nova Versão Internacional, Nova Almeida Atualizada, que são atualizações no vernáculo, na escrita, certo? Não no conteúdo. Por exemplo, eu não uso a Bíblia na linguagem de hoje, não uso. Por quê? Porque ela suprime alguns versículos, tá? E eu não gosto disso, tá? Todas as Bíblias mais recentes que eu uso, elas são fiéis ao original. O que elas tiram? Os tu, os vós, convosco, certo? Ela deixa mais atual. Mas eu também não gosto de usá-las nos cultos, tá? Mas é mais para estudo particular. Então preste atenção, certo? O reconhecimento da Bíblia como palavra de Deus, certo? O fortalecimento da ideologia cristã, automaticamente ela vai expurgar essas novas ideologias. Nós temos ideologias de gênero, de raça, irmãos, nós não temos nada a ver com isso. Nós respeitamos, certo? Cada um faz o que quiser da sua vida. E nós fazemos o que queremos da nossa. O que nós queremos? Ir ao céu. Para ir ao céu, nós precisamos fazer o quê? Reconhecer esta autoridade apostólica que garante que a nossa fé não está fundamentada em opiniões de homens, ideologias, pensamentos de homens, mas na verdade divina revelada, certo? Assim, nós valorizamos o ensino dos apóstolos que está na Bíblia, certo? E assim sendo, nós buscamos crescimento espiritual e nos aprofundamos cada dia mais na palavra, tá bom? Nosso segundo subtópico diz abrangência. A Bíblia contém tudo o que é necessário para a nossa fé e prática cristã. Tudo. Eu não preciso de um outro livro, eu preciso da Bíblia. Ela nos ensina sobre Deus, pecado, salvação, vida eterna, sem a necessidade de revelações adicionais. A palavra de Deus, ela está ligada ao seu propósito divino. Tá? O Salmo 19, verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Isso significa que a Bíblia não apenas informa, mas ela também transforma vidas
conduzindo-nos ao arrependimento e à salvação. Tá? E assim, eu coloquei 3 pontos aonde a palavra de Deus orienta a nossa vida. Primeiro, na moralidade, estabelecendo padrões éticos olha só, inegociáveis. Salmo 119, verso 9. Na adoração, ensinando a maneira correta de servir a Deus. Ó, tira essa palavra do inferno, do meio da tua comunidade. Aí eu sirvo a Deus do meu jeito, adoro a Deus do meu jeito. Não, irmãos. Ou é do jeito dele ou não é. Vá lá pro livro de Levítico, certo? Mas o livro de Levítico é da lei. Sim, é da lei. Mas ele estabelece os padrões de adoração. Deus vai dizer, eu quero ser adorado assim, certo? Não, eu não quero a riqueza do mundo. Eu quero ser adorado assim. Ou seja, estabelece os padrões da adoração. E também, terceiro, na conduta cristã. Mostra como devemos viver de maneira digna. Colossenses capítulo 3, versículos 12 a 17. A Bíblia, sendo assim, ela abrange toda a nossa vida. Toda a nossa experiência cristã está onde? Voltada na palavra. Deus nos deixou a sua palavra como um guia seguro que ilumina o nosso caminho e nos capacita para enfrentar os desafios da fé, da vida, da fé e viver de forma sábia diante do Senhor. E o nosso terceiro subtópico, ele diz assim, o manual de Deus. A Bíblia, ela não é um livro para ser lido. Ele é um livro para ser vivido. Da mesma forma, quando você compra alguma coisa eletrônica, vem junto o manual dizendo como ligar, como não ligar, o que pode, o que não pode fazer. A Bíblia também é assim. O propósito dela é capacitar o cristão para uma vida completa diante de Deus e também para realizarmos as boas obras inerentes à salvação, nos tornando completos e espirituais. Tá? Assim, esse manual de instruções fornece orientações detalhadas para o funcionamento adequado de um equipamento. A Bíblia também nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. Ela nos orienta sobre como devemos agir, pensar, nos relacionar com os outros e preparando-nos para cumprir o propósito de Deus. Olha só, nós devemos, irmãos, com muita inteireza de coração, buscar a palavra. Por quê? Porque a palavra ela é o fundamento da nossa vida e ela precisa influenciar-nos, ela precisa nos guardar. E como nós fazemos isso? Através da leitura. Muitos têm tentado buscar sabedoria em fontes seculares, mas a verdadeira direção para a vida cristã está onde? Está na palavra. Sem esse fundamento, nós corremos o risco de nos desviarmos e ser influenciados por falsas doutrinas. Portanto, preste bem atenção, você, nós devemos estudar a Bíblia continuamente, aplicando os ensinamentos dela no nosso dia a dia. A Bíblia é o nosso guia seguro, fornece direção, conforto, transformação, para que possamos viver plenamente o chamado de Deus em nossas vidas. A lição 13, ela diz perseverando na fé em Cristo. Como que nós podemos perseverar? Através de uma vida de intimidade com Ele. Como que nós podemos ter uma vida de intimidade com Ele? Lendo a palavra, orando, vivendo em comunhão uns com os outros. E assim o nome do Senhor será glorificado. Tá certo? Irmãos, Deus te abençoe. Espero ter te ajudado neste trimestre.
E no próximo trimestre, nós estamos juntos falando sobre o Evangelho de João e o Verbo se fez carne. Deus abençoe. Até semana que vem.